Tem gente que sai da sua vida e no mesmo instante o céu começa a clarear. É como se Deus dissesse: agora sim, posso fazer o que tenho para fazer em você. Você não percebe de imediato, mas os falsos amigos são como nuvens escuras escondendo o sol da sua fé. Eles te confundem, te drenam, te distraem. Mas quando vão embora, algo muda. A alma respira, o espírito se levanta e o coração começa a escutar uma voz mais doce e firme, a voz de Deus. Esse vídeo é para você que cansou de carregar gente que não ora por você, não torce por você e só aparece quando precisa. É para quem chorou sozinho, mas agora entendeu que solidão com Deus é melhor que multidão com falsidade. Hoje você vai descobrir as 5 mudanças espirituais profundas, poderosas e libertadoras que só acontecem quando você finalmente se liberta de quem estava atrasando o seu destino. Porque tem pessoas que não saem da sua vida, elas são removidas por Deus. E quando Ele faz isso, é porque está prestes a te levar a um novo nível. Prepare-se para se ver com os olhos do céu. Se essa mensagem já tocou seu coração, se inscreve agora no canal, curta esse vídeo e comente aqui embaixo: Deus me libertou. Porque sim, hoje é dia de libertação e recomeço. 1. Você descobre quem você sempre foi em Deus. Algumas pessoas entraram na sua vida não para somar, mas para confundir quem você é. Te fizeram duvidar do seu valor, questionar sua voz, diminuir sua luz. Você passou tanto tempo tentando agradar, tentando caber em lugares apertados para a sua alma, que esqueceu quem era em Deus. Mas quando esses laços são cortados, algo começa a despertar. É como se escamas caíssem dos seus olhos. Você começa a lembrar da verdade que o céu sempre declarou sobre você. Deus não te chamou para ser sombra de ninguém. Ele te formou à imagem dele, te separou no ventre da tua mãe e sussurrou identidade sobre o teu espírito antes mesmo de você dar o primeiro choro. Mas os falsos amigos vêm com ruídos, ruídos que distorcem, ruídos que abafam. E quando você se liberta deles, a sintonia com o céu é restaurada. Você começa a se ver com os olhos de quem te criou. É nesse momento que você descobre: eu não sou fraco, sou forjado. Eu não sou carente, sou completo em Cristo. Eu não sou invisível, sou visto pelo Pai que nunca me abandonou. E essa descoberta muda tudo. Você para de aceitar migalhas emocionais, porque entende que sua mesa foi preparada por Deus diante dos que te humilharam. Você se reveste da sua autoridade espiritual. A voz que antes tremia, agora declara. Os ombros que antes se curvavam, agora se erguem. A alma que antes se calava, agora canta. O apóstolo Paulo diz em Efésios 1:4-5, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso quer dizer que sua identidade não começa no trauma, no abandono, na traição ou nas palavras de desprezo que você ouviu. Ela começa em Deus. E ela é restaurada quando você rompe com tudo que contradiz essa origem divina. Tem amizades que não são apenas tóxicas, são estratégicas do inimigo para te manter pequeno, cativo, sufocado. Mas quando você sai desse ciclo, o céu começa a te reposicionar. E você entende: eu fui feito para mais. Eu fui separado por um propósito. Eu sou forte, sim, mas é uma força que vem da graça. Nesse novo tempo, você começa a dizer não sem culpa, a se priorizar sem medo e a andar com a cabeça erguida porque sabe que é filho do Rei. Deus começa a te cercar com a verdade dele, com a presença dele, com a paz que ninguém mais podia te dar. E essa paz não vem por causa da ausência de problemas. Ela vem da presença de uma identidade curada. Você não está se tornando alguém novo. Você está voltando a ser quem sempre foi em Deus. E isso é mais do que libertador. É glorioso. A segunda, sua presença começa a incomodar ambientes que antes te ignoravam. Quando você se liberta de quem te diminuía, sua luz começa a brilhar de um jeito que incomoda quem se alimentava da sua insegurança. Ambientes onde antes você era ignorado, agora sentem a sua ausência como um silêncio desconfortável. Sabe por quê? Porque a unção que estava abafada começou a fluir.
Porque a presença que era desprezada agora é sentida com peso e autoridade. E o que antes passava despercebido, agora impacta. Deus não te chamou para ser invisível. Ele te chamou para ser sal e luz. E quando você rompe com amizades que só te puxavam para baixo, é como se o seu espírito ganhasse fôlego. Você entra nos lugares e já não é mais o mesmo. Não é arrogância, é identidade restaurada. Não é soberba, é brilho de quem foi curado por dentro. Sua presença agora carrega propósito, e isso incomoda quem preferia a sua versão fraca. O próprio Jesus, quando voltou à sua terra, foi rejeitado porque as pessoas não conseguiam aceitar a transformação que viam. Em Marcos 6,3, diziam: "Não é este o carpinteiro?" Queriam reduzi-lo ao passado, à versão antiga, ao que sabiam dele antes da unção se manifestar. E o mesmo acontece com você. Alguns não suportam a nova postura, a nova paz, a nova força que agora você carrega. Mas isso é sinal de que você está crescendo. Os ambientes que antes te ignoravam vão ter que reconhecer que há algo diferente em você. Porque Deus honra quem anda em verdade, quem obedece, quem se separa do que não glorifica o nome dele. Você não precisa mais mendigar atenção, forçar aceitação, se anular para caber em grupos que não têm mais nada a ver com seu propósito. Agora você é respeitado, não porque exigiu respeito, mas porque carrega algo que vem do céu. E esse incômodo que sua presença provoca em alguns é espiritual. A luz sempre confronta as trevas. A verdade sempre incomoda a hipocrisia. E a graça sempre desafia quem vive de aparência. Quando você anda em alinhamento com Deus, até o seu silêncio prega. Sua postura comunica. Sua leveza irrita quem vive de peso emocional. Sua firmeza assusta quem se acostumou a te ver dependente, fraco, manipulável. Não se surpreenda se começarem a se afastar. Não chore por isso. É o céu limpando a cena para te mostrar onde realmente você deve estar. E quando Deus te coloca em evidência, não é para vanglória, é para missão. Você se torna farol, referência, resposta onde antes era só mais um. E tudo isso começou quando você disse: chega de fingimento, chega de carregar o que não vem de Deus. A sua presença mudou porque você mudou por dentro. E quem muda por dentro, muda o ambiente por onde passa. Você foi separado para marcar territórios com a presença de Deus, não para se esconder em cantos de falsa aceitação. Agora você brilha, e quem não suporta isso, está mostrando que nunca esteve com você de verdade. 3. Seus frutos começam a florescer espiritualmente. Tem frutos que só florescem quando as raízes finalmente respiram livres do sufocamento tóxico de amizades erradas. Você tenta crescer, tenta frutificar, tenta agradar a Deus, mas quando está cercado por pessoas que sugam sua energia, suas emoções e sua fé, é como plantar em solo contaminado. Nada floresce direito. A fé murcha, a oração seca, a esperança balança com o vento. Mas quando essas vozes saem, o terreno do seu coração começa a ser restaurado. E então, os frutos aparecem. O apóstolo Paulo nos ensina sobre os frutos do Espírito em Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não nascem em ambientes de manipulação, fofoca, inveja ou falsidade. Eles florescem em solo limpo, onde há verdade, oração, silêncio com Deus e maturidade espiritual. E é por isso que, ao se afastar de quem não te edifica, você começa a frutificar de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Você percebe que está florescendo quando as reações mudam. Antes, qualquer palavra te feria, agora você tem domínio próprio. Antes, vivia carente, agora sente paz mesmo sozinho. Antes, era movido pela emoção, agora é guiado pelo Espírito. Esses são sinais claros de que o céu está cultivando algo novo em você. E isso é resultado de uma poda dolorosa, sim, mas necessária. Jesus mesmo disse em João 15:2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A poda dói. A separação dos falsos amigos dói.
Mas é nessa dor que nasce o florescer. É nesse corte que vem a cura. Você começa a ver os dons se manifestando, a sensibilidade espiritual aumentando, a sua intercessão ganhando força. É como se o Espírito Santo dissesse: agora que você limpou o terreno, posso plantar o que é eterno. E quando os frutos aparecem, você não precisa mais se explicar. Sua vida fala por você. As pessoas que antes te subestimavam, agora percebem que algo mudou. Você está mais firme, mais sábio, mais leve. E não é porque as circunstâncias melhoraram, é porque sua raiz está em Cristo e sua seiva vem da intimidade com Deus. Seus frutos também servem a outros. Agora você consola com palavras que antes não sabia dizer. Aconselha com sabedoria que antes não tinha. Sua própria dor virou ministério. Sua solidão virou testemunho. E tudo isso aconteceu quando você se afastou de quem só te puxava para trás. Florescer não é sobre aparência, é sobre essência. E a sua essência está sendo restaurada pelo Espírito de Deus. Continue firme. Você está frutificando exatamente como o céu planejou. 4. Você atrai relacionamentos alinhados com o céu. Tem conexões que só chegam quando as distrações vão embora. Enquanto você estava cercado por quem não te valorizava, não havia espaço para os relacionamentos que realmente viriam para somar, edificar e caminhar contigo em fé. Mas a partir do momento em que você rompeu com o que não vinha de Deus, o céu começou a abrir caminho para as pessoas certas. Sim, há amizades que são respostas de oração. Há conexões que são designadas por Deus. Provérbios 13:20 nos lembra: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Muitas dores que você enfrentou foram resultado de más companhias, de vínculos que não tinham raiz em Deus. Mas agora que seu coração foi purificado dessas influências, você começou a atrair pessoas com a mesma frequência espiritual. Pessoas que oram com você, não apenas por você. Pessoas que te levantam, não te derrubam. Pessoas que não competem com a sua luz, mas que somam com ela. Esses novos relacionamentos não são superficiais. Eles carregam propósito, cumplicidade, verdade e fé. É impressionante como Deus começa a alinhar encontros divinos, conversas que te fortalecem, conexões que te impulsionam. Você começa a perceber que há outros como você. Pessoas curadas, pessoas em processo, pessoas sedentas por crescer em Deus. E essa troca é preciosa. Não há mais espaço para falsidade, para máscaras ou para a carência que aceita qualquer migalha. Agora você sabe quem é e sabe com quem deve caminhar. Deus está construindo ao seu redor uma nova comunidade. Pode ser pequena, pode ser discreta, mas é verdadeira. E é isso que importa. Não se trata mais de quantidade, mas de qualidade. Deus tira você do meio da multidão para te colocar no meio dos escolhidos. Isso é honra espiritual. Isso é alinhamento celestial. Você atrai o que carrega. E como agora carrega verdade, fé, maturidade e presença de Deus, é isso que o céu vai atrair para a sua vida. Esses novos relacionamentos também são espelhos da sua cura. Eles refletem o quanto você amadureceu, o quanto você se respeita, o quanto você está inteiro em Deus. E mais do que isso, são ferramentas de crescimento mútuo. Deus vai usar essas pessoas para te ministrar, te desafiar, te lembrar de quem você é nos dias em que o mundo tentar te confundir. Você não está sozinho. Você está cercado por uma nova nuvem de testemunhas vivas que caminham contigo em direção ao propósito. Continue firme nesse processo. Não se apegue ao que foi perdido. Celebre o que está chegando. Você pediu amizades verdadeiras e o céu está respondendo. Deus está te conectando com quem ora como você, crê como você e sonha os sonhos do céu contigo. A promessa está se cumprindo. Melhor são dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Eclesiastes 4:9-10. Agora você não apenas caminha, você caminha acompanhado por quem vem de Deus. 5. Você se torna emocionalmente forte e livre. Existe uma força que só nasce depois da dor.
Uma liberdade que só se encontra depois da prisão emocional. Quando você rompe com falsos amigos, não está apenas se afastando de pessoas, está se libertando de prisões invisíveis que te mantinham acorrentado emocionalmente. E é aí que começa o processo mais lindo. Você se torna emocionalmente forte e espiritualmente livre. Antes você vivia com medo de desagradar, se sentia culpado por dizer não e acreditava que precisava da aprovação de todos para se sentir amado. Mas agora em Deus, você entendeu que não precisa provar mais nada para ninguém. Sua identidade está segura no Pai e sua alma, antes frágil, agora é firme como rocha, porque foi esculpida pela presença de Deus. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa renovação acontece quando você solta o que não era seu para carregar. Quando você entende que não precisa mais suportar o peso de quem só te fazia mal. E ao fazer isso, algo muda profundamente. Você deixa de ser alguém que vive pelas emoções e se torna alguém que vive pela fé. Você aprende a se respeitar, a se priorizar, a escolher seus silêncios com sabedoria e suas palavras com autoridade. Você não reage mais com desespero, porque agora tem domínio próprio. Não se sente mais refém do que os outros pensam, porque agora sabe o que Deus pensa de você. E essa convicção gera liberdade interior. É um romper invisível, mas poderoso. Você se levanta emocionalmente e espiritualmente. Liberdade emocional não é frieza. É equilíbrio. É saber perdoar sem permitir retorno ao ciclo tóxico. É saber amar sem se anular. É saber ajudar sem ser sugado. Você amadurece, se posiciona, respira fundo e percebe: eu sou mais forte do que pensei. Eu sou livre porque Deus me libertou por dentro primeiro. Essa liberdade não vem do orgulho, vem da cura. Não é isolamento, é proteção divina. Você começa a perceber que sua paz vale mais do que qualquer presença forçada. Que sua alegria não está mais nas mãos de ninguém, mas no Senhor que te sustenta. Você não vive mais na defensiva, mas no descanso. E isso é um milagre emocional, porque não veio de fora, veio de dentro, veio de Deus, e então você se torna uma nova versão de si mesmo. Alguém que ama com profundidade, mas sabe se afastar com sabedoria. Alguém que serve com humildade, mas não aceita humilhação. Alguém que está inteiro porque deixou Deus reconstruir cada parte. E tudo isso começou quando você disse: não quero mais falsidade, quero verdade. Agora você está livre. Livre para ser quem Deus te chamou para ser. Forte, inteiro, leve e cheio do Espírito. Isso é liberdade que vem do céu. Poucas coisas doem tanto quanto fazer o certo e, mesmo assim, se sentir sozinho. Você rompe com amizades que Deus te pediu para deixar, você obedece, você entrega, e então vem o silêncio. A alma espera consolo imediato, respostas claras, sinais visíveis. Mas tudo o que encontra é um aparente vazio. E é nesse silêncio que muita gente começa a duvidar. Será que eu fiz certo? Será que fui precipitado? Por que Deus está calado agora? Mas escute com atenção. O silêncio de Deus nunca é abandono. É tratamento. É alinhamento. É uma pausa estratégica para restaurar aquilo que foi ferido, contaminado e usado pelas pessoas erradas. Deus tira o barulho ao redor para que você aprenda a escutar o que importa. A voz dele dentro de você. E essa voz não grita, ela sussurra. Por isso, o silêncio é necessário. Salmos 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo não é apenas um convite ao descanso. É uma convocação ao reconhecimento. É no silêncio que você começa a perceber que Deus sempre esteve ali. Ele só queria que você parasse de buscar em vozes humanas aquilo que só o Espírito pode oferecer. E quando tudo cala, ele fala do jeito mais profundo, com paz. Com uma paz que não se explica, mas se sente. Muitos confundem silêncio com ausência. Mas Deus não é como o homem, que precisa falar o tempo todo para ser percebido. Às vezes ele trabalha no escondido. Ele cura onde ninguém vê. Ele realinha sua mente, limpa seu coração,
fortalece sua fé. Tudo isso em silêncio. E quando você menos espera, o céu rompe esse silêncio com uma nova estação, uma nova direção, uma nova unção. Não interprete o silêncio de Deus como castigo, mas como cuidado. Ele te protege do barulho externo para que você aprenda a depender só dele. É no deserto que ele revela maná. É na caverna que ele sussurra direção. É no vale que ele constrói guerreiros. Você não está esquecido, está sendo treinado. Você não está abandonado, está sendo preparado. E tudo isso é amor, mesmo que no começo pareça ausência. O silêncio também revela quem está do seu lado por propósito e quem estava por conveniência. Quando o aplauso acaba, quando a multidão se dispersa, os verdadeiros permanecem. E mais do que isso, o Espírito Santo permanece. Ele é o consolador que Jesus prometeu. Ele não te deixa. Ele está aí, mesmo quando você não sente, mesmo quando não escuta. Ele está restaurando o seu interior no silêncio. Então não tema. Abrace esse momento com fé. Use esse silêncio para orar mais, buscar mais, conhecer mais a Deus, porque logo, muito logo, esse silêncio vai se transformar em testemunho. E você vai entender que o que parecia vazio era só Deus te moldando no secreto. Você não é mais a mesma pessoa que suportava tudo calado, que aceitava migalhas emocionais, que se encolhia para caber em lugares que Deus nunca quis que você estivesse. Hoje, depois de romper com o que te adoecia, você está mais forte, mais lúcido, mais inteiro. Deus está escrevendo uma nova história a partir da sua escolha de obedecer, mesmo em meio à dor. E isso é honra. As mudanças espirituais que começaram em você não são pequenas. São raízes sendo firmadas, asas sendo abertas, propósitos sendo ativados. O que antes era cativeiro, agora é campo fértil. Você está crescendo por dentro, florescendo por fora e abençoando outros com aquilo que já foi sua maior dor. Isso é o poder restaurador de Deus. Lembre-se, você não perdeu ninguém que fosse essencial ao seu destino. Deus só tirou o que te atrasava para te dar o que te alinha com o céu. E se agora o silêncio está presente, é porque Ele está trabalhando no oculto, preparando um tempo novo que vai glorificar o nome dEle através da sua vida. Se essa mensagem falou com o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa dessa verdade. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e comente aqui. Deus está me reconstruindo. Que você siga em frente com fé, firmeza e liberdade. Deus está contigo, mesmo quando parece estar em silêncio.